Olá, pessoal. Estamos hoje iniciando a gravação de mais um case. Hoje estamos com o pessoal da Ciclo Ocupacional, Vladimir. Boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde. Bom. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marina. Então, Vladimir, nos conta um pouquinho mais, né, de como é a trajetória da Ciclo Ocupacional, né? Como vocês iniciaram, como é que eles se desenvolveram, né? E depois vamos conversando também para saber como é que vocês chegaram no SGG, né? Tudo bem. Meu nome é Vladimir Pedreira Machado. Minha formação é engenheiro de segurança, engenheiro ambiental e engenheiro mecânico. A Ciclo é uma empresa de assessoria em saúde e segurança no trabalho que tem 28 anos de existência, localizada na cidade de Feira de Santana, na Bahia, a segunda cidade do estado da Bahia, fica a 110 quilômetros de Salvador, a capital. Nós atuamos em todo o Brasil, temos clientes em São Paulo, mas normalmente nós atuamos na região Nordeste e na Bahia. Qual é o principal tipo de cliente que vocês atendem hoje? Se quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Olha, como eu falei, nós atendemos a todos os anos de atividade, mas indústria, fábricas de suco, de todo tipo, creches, escolas, mas a maior parte dos nossos clientes é posto de gasolina. Nós atendemos a cerca de 10% do mercado da Bahia. A Bahia deve ter em torno de 3.500 postos de gasolina, nós atendemos cerca de 350, uns ativos, outros não, mas em torno de 350. Mas tem indústria de suco, de embalagem, de todo tipo que você imagina. E como é que vocês foram se desenvolvendo? Vocês já tinham um sistema antes de vir para a SGG? Vocês faziam na mão a gestão? Como é que vocês faziam essa gestão, né? E como é que vocês decidiram a necessidade, né? Quando é que viram que tinha necessidade de procurar um sistema automatizado, né? Uma parte na mão, a outra parte em software. E quando começaram essas mudanças, nós sentimos a necessidade de, olha, vamos precisar unificar tudo isso, porque eram coisas separadas. E a gestão agora, dessa forma, ela precisava ser integrada, totalmente integrada. E aí, o primeiro ponto era o seguinte, quando nós nos reunimos aqui na direção da empresa, nós precisamos, pela experiência, a gente sabe, dificuldade vai sempre existir em qualquer sistema. O primeiro ponto que nós precisávamos é seriedade. A empresa que a gente contratar, ela precisa ser séria. Porque a partir da seriedade, da prestatividade, do respeito pelo cliente, a gente consegue... Porque software chega... Aí começaram a mandar para a gente, nós começamos nossa pesquisa. Ouvimos os profissionais, os colegas, e as outras empresas tinham softwares como tão bons quanto o da SGG, não falta, tem piores, melhores. Não, a SGG está num nível. Mas a minha preocupação, pela minha experiência, era justamente a seriedade. E todos que eu consultei, que mereciam ser consultados pela experiência e pela capacidade de avaliação, foram unânimes em dizer que a SGG era uma empresa... Não sei se acho que é prestador, não sei se vocês conhecem o Valério, acho que é Valério, que dá prestação de serviço. Ele me citou 3 empresas, para não ser antiético, ele disse... Aí eu gostei muito, eu gostei muito do trabalho da SGG. E o grande segredo, a grande vantagem é que eles são sérios. Pronto. Ele deu a chave da seriedade, eu digo, o resto eu já sei o que é que eu vou enfrentar. Sim, daí vai a adaptação diária ali, né? Porque cada cliente tem a sua rotina, não tem como o sistema atender todas as rotinas, né? A gente procura hoje, trabalha, para justamente, sempre vai botar uma funcionalidade nova no sistema, pensar, não, vamos ver como que essa funcionalidade atende o maior número de clientes no Brasil inteiro. Quando você vai dar uma palestra para trabalhadores, o mais complicado não é o assunto que você já domina. Sim. É você identificar o público, dizer que... Aí você tem gente lá do setor disso, daquilo, é achar a média. E um programa desse é complicado para vocês, eu imagino. O que eu percebi começando a SGG é como nós fizemos. Vocês dividiram em E-Social, como precisava de segurança do trabalho, fizeram. Isso é que eu sinto. Vocês foram perfeitos
Parecia até que era um programa de previdência social, com segurança. Aí, terminada essa etapa, quando todo mundo, quem tiver de ser dela, de passar problema, já passou, eu estou sentindo que vocês estão evoluindo, como sempre foi desde o primeiro momento, mas estão muito voltados para a segurança, e o programa está bem de prevenção. Antes era mais previdenciário, e essa evolução é interessantíssima. Estamos nos dando bem nesse sentido. Que maravilha que é notável mesmo esse trabalho, porque realmente é um trabalho que nós estamos fazendo agora, né? Inicialmente, na verdade, o sistema sempre foi pensado já da forma que o social exige, né? Talvez seja a forma mais correta de se trabalhar, eu imagino. Então, o sistema já foi seguindo esse... Era o momento também, não é, Renato? Era o momento, mas nós já estava pronto, nós já estávamos preparados para aquilo. Mas houve uma evolução, depois que eu senti que houve uma evolução da parte de vocês e nossa também. E o que eu sinto com as pessoas que conversam, nós já estamos indicando para outras empresas. O nosso médico do trabalho aqui, por exemplo, ele fazendo a parte vendo aqui, só olha, eu vou passar para o SGG e tal. A sorte dele é que agora ele não vai precisar mais ficar... a gente já tem o domínio da maior parte, já vai sair mastigadinho para ele. Já vai sair pronto. Vai direto. Porque eu sinto algumas pessoas que compram outros sistemas, não só o da SGG, é isso que você falou, Renato, a questão toda de imaginar que o programa teria que vir para ele. E o grande desafio da gente é como manter o padrão dentro do padrão deles. E a gente foi se adaptando. E as pessoas não imaginam o seguinte, que tem que se dedicar muito, não pode ser só a SGG. É preciso... E outra coisa também, os administradores falam que quanto maior a mudança, a resistência é proporcional à mudança. O camarada fica, esses controles são meus, eu não quero largar esses controles, aí se apega. E às vezes as pessoas não têm uma ideia assim de como funciona uma programação, acha que é um software que vai estar pronto, que tem tudo que ele precisa lá. E os caminhos da parametrização, do que precisa, cada um trata um risco diferente. Eu, por exemplo, tive dificuldade com esse ruído contínuo, tal. Aí vocês foram aumentando, eu cobrei de Marina, ela já estava para desistir da gente, aí conseguiu com o desenvolvimento. Todo mundo que não é programador acha que o computador resolve tudo, que é fácil mudar uma linha de programa, não sabe o que é uma rotina de um programa, uma linha de programa, que causa, né? condicionantes e tal. Aí a gente foi reivindicando, aumentaram para 100 caracteres, por exemplo, a descrição do agente, e a gente vai dando a resposta e vocês também tendo. É como eu vejo o programa da SGG e um desenvolvimento desse como um fabricante de um carro, uma montadora, seja Ford, Chevrolet. O camarada faz todo o que a capacidade dele, testa, vai lá na pista, mas tem coisas que só aparecem quando vai para o buraco do Brasil. Então, vocês daí da sala projetaram tudo, mas quando o programa cai nos confins do Brasil, cada um com sua necessidade, é como um carro, aí começa a dar problema, fazer recall, e é o que está sendo feito. Eu vejo dessa forma. Você acha que é uma boa, Marina? Não, a grande parte das atualizações que a gente faz é com base em sugestão que o cliente dá, né? Então, é muito legal esse feedback também do cliente para a gente saber como é que está fluindo as atualizações, as modificações do sistema, né? Então, é bem importante para nós esse feedback também. E você teve um papel importante, porque eu imagino como são as reuniões. Tem os consultores, aí os consultores reúnem com a turma de desenvolvimento. Aí você de novo, Marina, você não pode ficar aceitando você. Como você está na linha de frente, é quem recebe. Aí o pessoal, peraí, Marina, sempre for fazer tudo que a gente tem, eles pedem, não é mais ou menos assim? Porque não, às vezes é assim. Então, deve ser um Deus nos acuda. Tudo é ponderado, né? Hoje nós também pensamos, quando veio essa questão do social, né? A gente precisou investir muito na empresa internamente, né? Tanto em sistemas, quando a gente contratou, a gente desenvolve o sistema, mas contratamos outro para poder fazer a nossa gestão interna aqui, né? Claro, não um sistema de CSC, né? Mas um sistema de gestão interna aqui de ticket e tudo mais. E também investimos muito em pessoal, né? Então hoje nossa equipe cresceu bastante aqui na lista, então a gente consegue analisar realmente as sugestões, né? E se é plausível, se não é, claro, às vezes demora bastante, porque nós já estamos em desenvolvimento de outras coisas. Mas a gente analisa bastante sugestões. Esse é um fator positivo
da SGG, por isso é onde entra aquilo. Dificuldade eu já sabia que ia ter. A NASA tem, todo mundo tem. O grande segredo era a seriedade. Como resolver, né? Não é nem como resolver, é resolver um problema seu aí. Eu não tenho que me preocupar com isso. Era o tratamento que você dá com o meu perrengue. E a forma não é só. E eu não estava atrás só de uma pessoa simpática e educada como Marina, era a eficiência dela. E quando junta a simpatia, como ela é uma pessoa simpática, solista e seriedade da empresa, foi isso que eu encontrei. As dificuldades estão até hoje. É muito bom esse acompanhamento que vocês fazem, esses tickets que vocês mandam, porque a gente consegue ver como é que vocês estão evoluindo dentro do sistema. Geralmente, para mim e para os outros gerentes de conta também, é um orgulho ver o crescimento que o cliente tem com o sistema. Para mim, isso é o sucesso da implantação. É vocês crescerem junto com o sistema. Entendeu? Até por isso que eu convidei vocês, né? Sugestões como, por exemplo, fez para você. Pode dar exemplo no ar? Claro, pode. Eu vou dar sempre os que correram tudo bem. O que acontece, na verdade, Marina, está preparado para botar o EPI? Luva de borracha, não sei o quê. Aí, quando vocês atenderam o meu pedido, cresceu, saiu da telinha de visualização do título do EPI. Marina, resolveu o problema do tamanho da inscrição, mas eu não consigo enxergar o resto, porque tem, por exemplo, uma luva de câmera fria, ela é toda igual, só muda menor que 15, até 15 graus, menor que 15 graus. Aí a gente vai, Marina, daqui a pouco, ela manda o resultado, a gente clica em cima e aparece. A janela não aumentou, por causa do layout do programa, que deve ser complicado mudar, mas quando você bota o mouse em cima, aparece toda a linha. Pode fazer sugestão também para mostrar a evolução aqui, para até o pessoal ver. Uma coisa que a gente sente ali, naquela janela para setar, você cadastra o risco, por exemplo, você cadastra o risco e aparece todas as sugestões. Aquilo é perigoso. Quando você erra a setar aquele, apaga os outros tudo, você edita toda a programação que você vinha fazendo daquele EPI para aquele risco. Então, seria o sistema de janelinha, o quadradinho, porque você clica ali na barra, apaga tudo. Se você não esquecer de dar o Ctrl aqui, aí, entendeu, Marina? Botar o quadradinho, que o cara só vai, tira e bota intencionalmente lá. Então, foram coisas como essas, complexas, que só aparecem depois que você vai. Isso já está sendo pensado, vai ser feito um autocompleto ali, daí tudo digita, e só vai botando, não precisa estar clicando um por um. Não, você quer tirar uma coisa, o quadradinho, não tocar na barra. Isso, exato. Uhum. Como eu estava falando, Renato, Marina, a questão toda das pessoas é não entender que precisa se dedicar, precisa procurar entender o aspecto parametrização, né? Entender como é que funcionam os recursos e usar bastante o ticket. Foi o que a gente fez e faz. Dúvida, tome o ticket. Isso, mas é isso mesmo o processo. Vocês se dedicaram muito e tem parametrizações que vocês fizeram que muitos não fazem, que muitos vão fazendo conforme vão cadastrando os itens e aí acaba dando alguns errinhos, dá um retrabalho. E essa parametrização inicial que tu falou, vocês fizeram desde o início. Foi a primeira parte que vocês fizeram. Isso é muito importante porque tu não tem retrabalho depois, se tu tem tudo isso pronto já, né? Exatamente. Aquele medo e aquela coisa que você não consegue encontrar parecido com o seu. O programa é bastante flexível lá. Aprender a trabalhar com aqueles modelos é fundamental. Porque você tem clientes em que você tem os riscos mais complexos e outros não. O que nós procuramos fazer, como nós mostramos para você, é separar os riscos por categorias. Supermercados, parametrizar. É por isso que você, no nosso risco, tem escrito assim, GR, geral, GROP, GR, operação. Aí, posto de gasolina, nós botamos PRC, porque tem coisa que só do posto de gasolina. E quando você vai montar o plano de ação, por exemplo, você tem que passar por das medidas de todo mundo para chegar no posto de gasolina. Então, nós fizemos um modelo, o cruzamento de informação só para posto de gasolina, só para supermercado, porque tem a câmera fria que não tem no posto de gasolina. Então, a gente especificar o modelo, trabalhar com o modelo, é fundamental, é importante. E primeiro, parametrizar tudo que é seu. Passamos a primeira parte do ano passado fazendo isso. Estamos começando a entregar agora, mas com sucesso, uma satisfação do cliente. O relatório ficou muito, muito, muito parecido com o nosso antes, que era bem simples, uma linguagem simples. Eu estou falando isso para não desmoralizar o meu relatório, mas ficou bem melhor. Ficou bem melhor.
Mas, bom, então deu agilidade, né? Deu o trabalho inicial ali, com certeza, na implantação, né? Tu parametriza. Mas agora vai fazer a emissão, vai fazer a renovação desses PGR todos aí, 2 cliques tá pronto, né? Parece complicado no início, mas o que precisa, assim, de assistir bastante vídeo, assistir bastante, ouvir, ficar atento às mudanças, ouvir esses cases de sucesso, não como propaganda. Os vídeos estão todos lá, porque quando você vai para a live, você vai para o ticket, você está sabendo o que você quer perguntar. Então, você livra, seu objetivo, botar a palavra-chave lá em cima, não estou conseguindo salvar tal coisa. Aí, ser o mais objetivo possível, telegráfico, né? Sim. Fazer bem e usar do ticket mesmo e botar até para a gente gerar mais emprego para mais consultores, né? Exatamente. Nós contratamos porque estava aqui decidindo. Ah, tá. Uhum. Aí, foi eu que tinha feito a pesquisa da seriedade, eu digo, a democracia acabou. Ah, esse tem isso. Não, a democracia acabou. O item fundamental de início é seriedade. Aí decidimos. Ficamos uns bons 4 meses comprado, pagando só a parte básica e tal, porque eu ainda tinha muito resultado. Eu tinha muito relatório ainda, laudo técnico de condições ambientais de trabalho. E agora eu estou vendo, vale a pena primeiro caprichar na parametrização no risco, porque depois aquilo é a base de tudo, rapaz. Sim. E eu não sei se foi. Agora vem uma novidade para mim fundamental que valeu por tudo. Eu vou começar os LTCATs agora, que foi aquela conclusão. Eu não sei se foi uma sugestão, uma troca de ideia com Marina, porque ficava aquela coisa muito. Nos postos de gasolina, por exemplo, o Renato, Marina e quem nos ouve, a Previdência passou para os engenheiros de segurança e para os médicos a responsabilidade de conceder ou não, dizer ele tem direito ou não tem direito. E esse não é o papel do engenheiro. Esse não é o papel do médico. Aí nós fizemos uma conclusão de vocês abriram agora a possibilidade de eu botar a minha conclusão. Eu digo tudo, olha, eles fizeram tudo, tal, mas só tem direito à aposentadoria os que constam no anexo 4 da Previdência Social. Então não tem que discutir mais nada. Eu apresento tudo e digo, olha, botei tudo aí, em outras palavras. O único dos riscos dos que estão aqui, os únicos que constam na lista da Previdência Social é esse. Essa abertura de fazer um texto maior foi excelente, era o que faltava. Essa, inclusive, foi uma sugestão que a gente recebeu, né? Daí, de outros clientes, que aí foi atualizado no sistema. Né? Excelente, excelente, excelente. Uhum. Isso é mais que volta para aquela história do projeto. Projeta o carro e depois, quando roda... Ah, com certeza. Vai ajustando. Como dizem vocês, daí é que vem, daí o resultado. Aí que vem. Exatamente. Eu também vi que vocês iniciaram com 1000 vidas, né? Essa já era mais ou menos a dimensão da empresa, e vocês iniciaram primeiro para testar, né? Ou realmente era a quantidade de vidas que vocês tinham e agora estão com 3.000, né? Triplicaram o valor. Mas nós precisávamos implantar o sistema, sim, paralelo a entregar os outros, que era aquilo que eu te falei no início, era sim. Rotina de INSS com contador, uma parte era no programa da contabilidade, outra parte era com a gente, era na mão, outra num sisteminha, outra em Excel e tal. Aí a gente precisava, tomou a decisão, não, para ir compreendendo o sistema, eu tinha que estar com ele comprado. Claro. Então nós ficamos parametrizando, discutindo, trabalhando muito, dia e noite, porque depois precisávamos até 31 de dezembro, não era? Nós estávamos trabalhando aqui, quando a gente compreendeu, parecia muito complexo, mas quando a gente procurou entender, assistiu, tivemos 100% na noite do Réveillon, nós estávamos faltando 2 horas para terminar, a gente estava mandando o sistema, quando a gente compreendeu, aquilo ficou de uma facilidade, as inconsistências do sistema, tal. Aí nós deixamos de mandar dos 280, 300 clientes que tinham contratado, porque naquela altura do campeonato nós não podíamos pegar todos os nossos clientes. Sim. Então, os que ficaram na dúvida, quando o cliente ficava na dúvida, a gente obrigado. Porque aí a gente tinha tempo de atender os que poder atender quem queria mesmo. Tinham decidido. E aí só ficaram, rapaz, dada a eficiência do sistema, quando a gente compreendeu, só ficaram 10 clientes
sem enviar no prazo correto, no apagar das luzes, por questões do cliente, que no departamento de pessoal, e nós havíamos convocado eles para eles ficarem de plantão. Aí não ficaram, mas era por causa de um cliente, um cadastro lá na Previdência. Foi um sucesso total. Você sabe o que é uma pessoa ficar aliviada? O sistema ajudou demais, demais, demais. Foi fundamental. Não conseguiríamos, não. Que maravilha ouvir isso, né? E bom que o trabalho também é recompensado, né? Realmente o esforço é justamente para ouvir isso do cliente, né? Que foi essencial e foi importante para vocês conseguirem atender, né? Todo mundo, todos os clientes de vocês. E você falando assim, alguns clientes podem pensar, ele está falando que é questão comercial. Claro, é questão comercial, ele está falando nosso amor. São parceiros comerciais, né? Com certeza. Cliente. Não, nós estamos falando que toda empresa existe para oferecer lucros. Sim. Só que uns querem ter o lucro de uma forma e outros de outra. O importante é você trabalhar, ganhar seu dinheiro, ficar a SGG ter o lucro dela, mas com satisfação. E esse tipo de negócio, desses 28 anos que eu tenho na área de saúde e segurança no trabalho, não adianta botar propaganda no rádio, vocês estão com revista Proteção, tá? Ajuda. Mas eu já estou vendendo, eu vou até querer depois negociar com a Marina essa história do desconto aí, como é que vai ser. Porque já estamos indicando os nossos clientes e tal. E eles vão ter uma vantagem. O médico saiu daqui ontem para aprendendo aqui como é que estava. Disse que ia ter uma live agora de tarde. E para ele vai ser fácil, porque eu já estou vendo com a Marina como é que eu faço para pegar meu banco de dados e passar para ele os cadastros, das coisas todas. Mas eu estou bastante satisfeito com... Não é com os problemas que não existem. Quem comprar o programa da SGG ou qualquer pensando que não vai ter problema, pode procurar outro... É como resolver. É como é resolvido, é como é tratada a questão. Vão aparecer muitos problemas. Depende muito do quê? Depende do nível de dedicação, depende do nível de experiência que a pessoa tem, da compreensão das coisas. Isso vai variar muito, mas o importante é a seriedade no atendimento de vocês. É fundamental. Além da qualidade do programa. Não, mas é realmente essa parceria. A gente quer formar parcerias a longo prazo, né? A gente não quer só mais um cliente, a gente quer crescer junto com o cliente, que a gente quer essa parceria. Alguns ajustes vão ser feitos no processo do cliente, alguns a gente pode tentar fazer interno, com as sugestões. Sempre. Claro. Só a ideia é manter essa parceria de longo prazo e crescer junto, né? Então é realmente isso. Foi fundamental. A recomendação que me deram sobre a seriedade, a presteza e o respeito pelo cliente foi verdade. Não tenho nada. Os problemas que surgem são problemas do dia a dia. Do dia a dia. Não mais porque os que surgem, Renato, Marina, da insatisfação pela forma como o cliente é tratado, como é dada a resposta, a incúria, o desleixo, a preocupação em servir ao cliente e dar a resposta. E tem algumas coisas que a gente pede lá no ticket e é como eu te falei, o usuário pensa que, porque está fazendo um programa, que é só lá chegar numa rotina do programa, numa linha de programa e alterar isso. Às vezes você tem que mover, descaracteriza todo o sistema, e uma parte que para atender a todos tem que ficar daquele jeito. Se particularizar para você, vai custar outro preço. Alguém vai deixar de atender, né? Aquela história, mais ou menos, a gente conversa fora do ar. Isso, exatamente. Esse é outro. Bom, mas então eu gostaria de o senhor deixasse uma mensagem final ali, né, para a gente encerrar, para concluir, e resumindo, né, toda essa experiência para novos clientes que vão vir por aí, que vão estar nos assistindo aqui também, né? Tudo bem. A gente poderia dividir ao longo desse nosso bate-papo, eu já fui falando que o ponto fundamental para mim o programa tem outros programas da mesma qualidade do ponto de vista da informação, que é a SGG. Mas eu, com a experiência, eu estou falando da minha experiência, não é que eu sou o dono da verdade, nem sou o melhor profissional de segurança do mundo. Você sabe quando tem decisões de um programa, às vezes o cara parece que não é da área de segurança, ele conhece bem de programação, mas fica lindo, maravilhoso e tal, mas é pouco funcional às vezes, e não chega no risco. Eu percebi no começo, de todos que eu analisei, todos tinham um caráter emergencial de social
e menos prevenção. Mas quando mudou assim, parecia que a SGG já estava com isso guardado e coincidiu com o meu plano de implantação, que era o quê? Vou fazer o E-Social, vou fazer a segurança funcionar. Tanto é que nós estamos entregando a parte de segurança agora. Aí pegamos primeiro, Marina, pode mandar só os riscos. Mandamos todos os riscos que era de E-Social, que era obrigado a mandar, para depois trabalhar, porque se fosse nós não conseguiríamos fazer naquela data, e muita gente não conseguiu por isso, porque não soube dividir as etapas. Algumas empresas de assessoria de segurança também não souberam fazer isso. É muito complexo esse programa, é muito grande, muito... E a gente não usou nem 20% ainda. A gestão do programa a gente não fez, a gente quer entregar ao cliente, está entregando os relatórios de posto de gasolina, os clientes estão super satisfeitos. Aquela sugestão que eu dei lá, e Marina, eu tenho certeza que vai fazer. Por exemplo, eu querer ligar para você e querer que tire, acione e suma com risco. Sumiu com o programa, mas eu estou dizendo por quê. Aí o pessoal vai ouvir isso aí, Marina vai dizer, e não é loucura, porque ela vai mostrar o meu resumo e o que eu estou querendo. Mas ficou muito bom, eu estou satisfeito demais. Inclusive, eu gostaria de aproveitar o depoimento aqui para falar sobre nossa consultora desde o começo. Foi Marina, nos atendeu com a maior solicitude do mundo, presteza, conhece o programa muito bem, deve ter aprendido com a gente também, né? Com os clientes, com a Ciclo. Eu digo Ciclo porque é a nossa experiência, mas foi fundamental. A Marina saía de férias. Vocês têm férias 2 vezes no ano aí? Porque a Marina está de férias, está de folga. Aí, as pessoas que substituíam Marina, então, peraí, se a gente ficar pegado com... Ficou provado que qualquer consultor tinha a mesma condição, só que pela convivência você vai ficando com a relação mais estreita, isso, ela vai quebrando mais galho, vai ficando mais paciente, fazendo live de graça, outras paga, o relógio liga, desliga de novo, porque tem 1 hora e tal. A nossa relação foi muito bem sucedida, espero que nós continuemos assim. O resto da implantação, você falou em 3 mil vidas, né? Agora vem a parte, separamos os postos de gasolina, agora vem as empresas, que dá mais ou menos umas 200, deve ir para mais umas 2 mil, 3 mil, e nós não estamos atrás de cliente agora não, precisamos entregar. Maravilha. A segunda parte. Agora vem a parte da gestão, né? E é muito, olha, Renato, você, Marine, quem nos ouve, uma coisa fundamental é quando você compra uma coisa e não precisa procurar o PROCON, né? Exatamente. Não precisa partir para o Reclama Aqui. Quando você manda o sapato para consertar e a pessoa fez exatamente o que você imaginava. Não que isso não implique em problemas e tal, não, mas é a forma como a coisa é resolvida. E eu dou os parabéns a todos vocês, a SGG, vida longa a Ciclo, vida longa a SGG. Vida longa a nossa parceria também, né? Sem dúvida. Claro. Sem dúvida, claro. Sem parceria. Agora, você já ouviu falar na parceria de ovos com bacon? Já ouviu falar? Não. A Galinha fez uma pesquisa e tal, encontrou com um pouquinho. Eu fiz uma pesquisa de mercado, que é quando vão vender sistema, é assim, eu tenho uma maravilha do mundo todo para você e tal. Aí vamos montar, eu disse que as pessoas adoram ovos com bacon e tal. Vamos montar. E o porquinho inocente foi lá com os pais dele, perguntou, olha, Galinha, minha colega Galinha propôs uma sociedade de ovos com bacon. Aí o pai dele perguntou, a galinha vai entrar com o quê? Apenas com ovo, né? E o porco? Com bacon, ele vai ter que morrer. Ele morre, um deles morre, o outro produz. Tomara que não seja assim nossa parceria, né? Não é esse tipo de parceria. Não foi ovos com bacon. Sobreviveu todo mundo, a galinha e o porco. Não foi ovos com bacon. Não. Eu estou bastante satisfeito. Que bom. Pessoal, então, encerramos mais um case, né? Muito obrigado, Marina. Muito obrigado, Vladimir. Vamos mantendo a comunicação pelo ticket agora. Marina, muito obrigado, viu, por tudo. A gente agradece a participação. Obrigada. Tudo de bom. Abraço.